Oi pessoal, eu sou o professor Leandro Nunes de Castro do Laboratório de Computação Natural e Aprendizagem de Máquinas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O nosso tema de hoje são os sistemas imunológicos artificiais. Todos os seres vivos têm a capacidade de apresentar resistências aos agentes causadores de doenças, conhecidos como patógenos. Estes incluem vírus, bactérias, fungos e parasitas. A natureza dessa resistência varia de uma espécie para outra e é uma função da complexidade do organismo. Os mamíferos, em particular, os seres humanos, desenvolveram um sistema imunológico altamente sofisticado que age junto com vários outros sistemas corporais, como o sistema nervoso e o sistema endócrino, para manter a vida. O sistema imunológico dos vertebrados é composto por uma coleção complexa e distribuída de células, moléculas e órgãos com a função de manter o estado de equilíbrio interno do organismo. Sua complexidade é comparável à do cérebro em muitos aspectos. Os sistemas imunológicos são capazes de reconhecer sinais internos e externos. Eles controlam a ação dos componentes do próprio sistema e influenciam o comportamento de outros sistemas, como o sistema endócrino e o sistema nervoso. Mais importante, o sistema imunológico é capaz de aprender a combater agentes causadores de doenças e extrair informações deles para uma defesa futura. Diferentemente dos algoritmos evolutivos, que emergiram a partir de uma ideia central e se desenvolveram em vários ramos e variações, os sistemas imunológicos artificiais foram propostos levando-se em conta várias características, processos e modelos diferentes do sistema imunológico. O número de aplicações e algoritmos presentes na literatura de sistemas imunológicos artificiais é vasto, mas algumas ideias centrais têm sido amplamente exploradas, como a teoria da seleção clonal e maturação de afinidade, a seleção negativa e a teoria das redes imunológicas. Quando um patógeno entra no nosso organismo, ele é reconhecido por algumas células do sistema imune. Essas células são estimuladas e começam a se reproduzir rapidamente. Dentre as novas células geradas, aquelas que reconhecem melhor o patógeno têm maiores probabilidades de sobreviver e se reproduzir. Durante a proliferação dessas células imunológicas, ocorrem mutações que levam ao surgimento de outras células, ligeiramente diferentes das células progenitoras. Todo esse processo de reprodução, seguido de mutação e seleção, leva o nome de seleção clonal e maturação de afinidade. Uma das teorias mais importantes que surgiram na imunologia foi a chamada teoria da rede imunológica. Enquanto o princípio da seleção clonal e maturação de afinidade, que a gente acabou de falar, sugere que o sistema imunológico se encontra em repouso, apenas aguardando um estímulo externo, que é um vírus, uma bactéria, a teoria da rede imunológica propõe que o sistema imunológico está em constante atividade, numa espécie de equilíbrio dinâmico que é perturbado quando da presença de um patógeno. Nessa proposta, as células do sistema adaptativo e os anticorpos são capazes de reconhecer uns aos outros, fazendo com que o sistema imunológico apresente uma dinâmica, mesmo na ausência dos patógenos, desses agentes externos. Para projetar sistemas imunológicos artificiais, foi proposta a engenharia imunológica, como sendo o processo de síntese de algoritmos computacionais inspirados em fenômenos e processos imunológicos. A engenharia imunológica é composta pelos seguintes elementos básicos: uma representação para os componentes do sistema, um conjunto de mecanismos para avaliar a interação dos indivíduos com o meio ambiente e entre si, e procedimentos de adaptação. Talvez a aplicação mais intuitiva de uma ferramenta computacional desenvolvida com inspiração no sistema imunológico seja a proteção de computadores contra vírus computacionais ou intrusos de rede. Ora, se existe um sistema imunológico capaz de manter organismos vivos, mesmo existindo uma grande variedade de vírus, bactérias, fungos e parasitas, por que a gente não pode estudar esses mecanismos e aplicá-los no desenvolvimento de um sistema imunológico artificial para proteção computacional? Na verdade, isso é possível e já vem sendo investigado há algum tempo. É interessante perceber que ideias extraídas do sistema imunológico têm sido usadas em aplicações que vão além da proteção computacional, como, por exemplo, em problemas de otimização. À primeira vista, isso poderia parecer estranho, mas tudo fica claro quando a gente descobre que há mecanismos e processos no sistema imunológico que são como se fossem otimizadores por natureza, como o princípio da seleção clonal e maturação de afinidade, que faz uma busca pelo espaço de possíveis soluções, formas moleculares e tentando encontrar aquelas que estão mais aptas a reconhecer os patógenos.
aplicações de sistemas imunológicos artificiais em áreas diversas, como navegação autônoma de robôs, sistemas de recomendação, indução de regras de associação, detecção de anomalias, logística e pesquisa operacional e muitas outras. Os sistemas imunológicos artificiais compõem uma nova abordagem computacional de solução de problemas desenvolvida com inspiração no sistema imunológico dos vertebrados. Seu potencial está na capacidade de aprendizagem, na sua unicidade, na diversidade das células e moléculas do sistema imunológico. É mais um paradigma aí da computação natural.